Oi, gente, boa noite. Já tem gente entrando por aqui. Oi, Natália. Oi, Ana Carolina. Oi, Cleusa. Olá, gente, que bom. Um monte de gente aí entrando. Vamos dar um tempinho. Que alegria ter vocês aqui nessa noite fria. Aqui em BH tá um friozinho que eu amo. Mas desde ontem o frio chegou de vez. Que bom, gente. Eu fico tentando ver os nomes aqui, lembrando. Tem um monte de gente que tá aí prestigiando todas as lives. Tem gente também que, a princípio, né, tô achando que é a primeira vez que entra. Fico muito feliz, gente, de ter vocês aqui comigo todas as segundas. Hoje a gente vai falar de um tema bastante importante, porque as férias estão chegando e a gente precisa saber o que fazer com a alimentação dos nossos filhos, não é mesmo? Então, olha só, enquanto o pessoal termina aí de entrar, vou me apresentar. Meu nome é Milene Henriques, para quem não me conhece ainda. Eu sou nutricionista materno-infantil, fundadora do projeto Bebê Bom de Garfo, baseada aí nos meus 2 filhos lindos, que são bebês bons de garfo. Eu sou mãe do Arthur, tô tendo até a participação especial de um aqui hoje, né? Por falar em rotina, hoje tá tudo diferente aqui em casa. Meu marido tá com o Heitor, que até agora não dormiu, e o Arthur tá aqui do meu lado. Então, o Arthur tem 4 anos, Heitor tem 1 ano, e são 2 bebês bons de garfo. Graças a Deus, eu tenho conseguido ajudar outras mães aí pelo Brasil a fazer outros bebês bons de garfo também. Graças a Deus, muitas famílias sendo transformadas aí por meio do nosso curso online, o curso lá do projeto Bebê Bom de Garfo. Já vou aproveitar e pedir vocês, né, quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, que faça isso, se inscreva. Toda semana eu tenho postado conteúdos de bastante relevância e tenho tido muitos retornos positivos de gente que está conseguindo aplicar aí em casa, e isso me deixa muito feliz. Essa é a maior alegria que eu posso ter. E aí, gente, sintam-se à vontade para poder sugerir temas de live, temas de vídeo, interagir aqui com o meu conteúdo, porque só assim eu posso preparar aquilo que é relevante para vocês, né? Aquilo que vocês gostam, que vai fazer a diferença aí na sua casa, tá bom? Então, olha só, vamos lá, vamos começar de uma vez, que a gente tem um monte de coisa aqui para conversar hoje. Então, gente, nós vamos falar sobre alimentação nas férias. Como que fica? O que meu filho tem que comer durante as férias? Eu posso descansar de vez, eu posso ficar tranquila e achar que, não, ele vai comer o que ele quer, na hora que ele quer, porque férias é assim mesmo que funciona. Ou então, não, eu tenho que ser muito rigorosa, tenho que garantir que todos os horários sejam cumpridos, que ele come exatamente as mesmas coisas. Então vamos lá. Primeiramente, fique tranquilo, porque nem 8, nem 80. Nem tão rigoroso, mas também não podemos relaxar demais. E aí, nesse encontro hoje, eu vou te falar, né, como achar esse meio termo, vou te contar aqui. Nós podemos pensar juntos em estratégias, mas eu trouxe aqui algumas para vocês. E aí eu queria, né, que vocês conseguissem, assim, tudo que eu falar aqui, com certeza vocês já vão conseguir colocar em prática aí na casa de vocês. E é coisa, gente, que com certeza vai ajudar, assim, pro resto da vida. Não é só nesse mês de férias. Pode ter certeza que a família toda vai ser beneficiada aí por todo o ano. Então, olha só, gente, primeira coisa, né, nas férias é inevitável a alteração da rotina. E a alteração da rotina, inevitavelmente, muda o padrão alimentar. Só que, gente, essa regra, isso é uma regra, né? Sempre acontece dessa forma, mas ela pode ser benéfica. Então, eu quero te ensinar a usar isso ao seu favor. Como que você vai fazer
para poder fazer com que o seu filho coma bem mesmo durante essa fase e mais, que ele aprenda a se alimentar então, né? A rotina, gente, ela é muito importante. Eu sempre falo isso. Inclusive, lá no curso do Bebê Bom de Garfo, eu começo dando segurança para essas famílias que me procuram, que têm filhos com dificuldades alimentares, passando segurança para essa família e ensinando a estruturar uma rotina. Com uma rotina bem estruturada, fica muito mais fácil da gente conseguir estimular que essa criança coma bem. Só que aí, o sair da rotina também é importante e também pode favorecer. O que vocês precisam ficar atentos com relação à rotina e que não deveria mudar, né? Primeiro, gente, horário de sono da criança tem que ser respeitado. Muitas vezes a gente acaba, durante as férias, né, tá muito cansado, ou a gente quer dormir demais, ou a gente quer aproveitar para passear muito, divertir muito e acaba dormindo menos do que o habitual. Com criança, gente, eu desaconselho a fazer isso. Tentem manter a rotina, né, favorecendo aí que seu filho durma a mesma quantidade aí de horas que ele tem hábito de dormir, inclusive fazendo as sonecas ao longo do dia, porque, gente, criança irritada, criança com sono fica irritado, criança com sono não consegue comer bem. Então, essa é uma mudança de rotina que eu aconselho que vocês mantenham pelo menos o mesmo padrão de horas. Tudo bem do filho ir dormir mais tarde, acordar mais tarde, porque tá no período de férias, não há problema algum nisso. Mas a questão de, por exemplo, aqui em casa os meninos dormem, o Heitor dorme de 13 a 14 horas seguidas, o Arthur dorme entre 11, 12, no máximo 13 horas seguidas. O Heitor faz um cochilo ainda à tarde, o Arthur não faz mais. Então, nas férias, né, o que acontece aqui na minha casa? Os meninos vão dormir mais tarde, a gente faz alguma programação, tenta, né, envolvê-los aí, a gente acaba saindo mais, passeando mais, ou seja, eles vão dormir mais tarde, tudo bem. Mas aí, ainda assim, se eles acordarem, né, no mesmo horário, ou seja, dormir menos horas, a gente tenta estimular para que eles façam uma soneca para poder cumprir essas horas aí que eles dormiriam se não tivesse de férias, tá bom? E aí, gente, uma outra questão importante também é tentar evitar que essa criança passe muito da hora de comer. Porque nós sabemos que, hoje é um domingo, por exemplo, a gente vai almoçar na casa da mãe, da sogra, vai comer mais tarde. Mas a criança, ela não entende isso, e criança com fome fica muito irritada. Criança com fome é tão difícil de lidar quanto uma criança com sono. Então, não faça isso com seu filho. Se estiver viajando, se estiver passeando, se estiver em casa, enfim, não importa o que vocês estejam fazendo nas férias, mas tente manter o horário da alimentação. Tente manter que o seu filho coma mais ou menos no mesmo horário. Ah, Milene, acordou mais tarde. Tudo bem, vai tomar café da manhã mais tarde, consequentemente vai almoçar um pouco mais tarde. Mas não deixe passar muito das horas, do intervalo. Então, se o seu filho se alimenta a cada 2 horas, a cada 3 horas, mantenha isso mesmo durante as férias, tá bom? E aí, uma outra orientação também importante é que crianças menores de 1 ano, gente, não é adequado fazer muita alteração de rotina mesmo nas férias. A criança, ela não consegue entender ainda, né? Ela não consegue discernir que aquele momento é diferente, é férias. Na verdade, eu aconselho evitar essas mudanças, todas que eu vou dar dica a partir de agora, em crianças menores de 2 anos. É possível fazer, é possível adaptar, mas assim, quanto menor de 2 anos for essa criança, menos mudanças eu aconselho. E aí, então, se tiver que mudar alguma coisa, tente manter algumas dentro do mesmo horário. Então, dormir no mesmo horário, comer no mesmo horário. Ah, vai mudar um pouco a alimentação, vai mudar o local de alimentação, tudo bem. Mas assim,
Como a criança, por exemplo, de 4, de 5 anos, é tranquilo colocar tudo que eu vou falar aqui agora em prática de uma única vez. Mas para as crianças menores, aí realmente eu aconselho fazer uma coisa ou outra, mas não bagunçar demais a cabeça desse bebê, tá certo? E aí, gente, quando a gente tem que mudar, Milene, eu vou viajar, não tem jeito, tudo bem. Mas aí a gente tá saindo do ambiente. É mais complicado quando a gente faz uma mudança completa de rotina com uma criança dentro daquele ambiente que é o ambiente habitual. Então, por exemplo, meu filho acorda todos os dias às 7 da manhã, toma café às 7h30, almoça às 11h30 e tem aquela rotina. E aí eu tô de férias, ele também, e aí eu decidi que ele vai dormir no horário diferente, ele vai almoçar no horário diferente, ou seja, eu vou bagunçar demais a rotina. Isso pode causar uma confusão lá na frente. Inclusive, eu recebo alunos assim, com muita frequência que fala: meu filho comia muito bem até que a gente mudou a rotina por causa de férias, por exemplo, né? Não só por causa de férias, mas as férias poderia ser um exemplo. Então, se tiver que alterar a rotina do seu filho, menor de 2 anos, tente fazer isso fora de casa. Porque aí, por menorzinho que ele seja, ele entende que ele está num ambiente diferente. Então, ele entende que passeando é um outro horário, é uma outra alimentação, na casa da avó é diferente. E aí, quando ele voltar para a casa dele, vai ser mais fácil de você restabelecer a rotina, restabelecer os alimentos que são oferecidos e menores as chances de uma recusa, tá certo? E aí, gente, o sair da rotina é bom porque, né? Como eu falei, a rotina ela é importante, mas o sair da rotina também é bom. Da mesma forma que funciona pra gente, funciona pras crianças. Eu sempre falo isso, né? Então, por exemplo, a gente gosta de comer num restaurante diferente. Isso estimula, né? Faz com que a gente coma, na maioria das vezes, mais do que deveria. Com as crianças a mesma coisa. Então, de comer num ambiente diferente, isso, gente, se a criança tiver com uma alimentação mais consolidada em casa. Agora, aquela criança que tem dificuldade total, não come em casa, ela dificilmente vai ter segurança de comer em um local totalmente diferente. Mas aí, mesmo se o seu filho tiver essa recusa por alguns grupos ou preferencialmente come alguns, evita outros, né? Por preferência, por sabor, por textura, por cor, não importa. Você também pode usar isso a seu favor. Então, por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui, né? Que o Arthur, ele tem as frutas preferidas, mas ele adora fazer piquenique no parque. E aí, de vez em quando, a gente sai da rotina aqui e vai tomar café da manhã em locais diferentes. E aí, qual que é a minha preferência? Levar frutas, levar coisas que que não são as preferidas, que não são as que ele escolheria usualmente, assim, estando na nossa casa. Então, isso estimula e faz com que ele consuma isso. Então, esse sair da rotina, ele pode ser muito usado a nosso favor nesse sentido. E aí, gente, o que a gente precisa considerar de uma forma geral, né? O que tem que ter nessa alimentação aí da criança, mesmo que eu saia da rotina? Por quê? Saindo da rotina, eu preciso ainda assim entender que ele não pode comer aquilo que ele quer, né? Ou eu não posso... aquilo que ele quer, gente, no sentido da criança que tem dificuldade em aceitar os alimentos recomendados para aquela refeição, tá bom? É nesse sentido. Mas então, vou dar um exemplo aqui. A criança não quer comer o lanche da tarde, e aí tá de férias, mudou a rotina, acha que pode ficar comendo biscoito recheado, por exemplo. Isso seria uma péssima substituição que nós não deveríamos fazer mesmo no período de férias. Então, eu quero te ajudar agora, te mostrando quais são as refeições que não deveriam ser alteradas, quais são as mais complicadas de ser alteradas e o que deveria ter em cada uma dessas refeições. Então, por exemplo, o meu conselho é tentar evitar mudanças
especialmente nas 3 refeições principais, que são as refeições completas: café da manhã, almoço e jantar. Essas 3 refeições a gente não pode chutar o balde, a gente não deveria pular, deixar de fazer, né, e deixar de oferecer para os nossos filhos também. Então, a Fabiana, que bom, Fabiana, falando aí que está amando o curso. Fico muito feliz, é uma honra ter você. Gente, eu consigo ler alguns comentários, mas assim, as perguntas eu não consigo responder agora. Tô tentando falar rapidinho aqui pra gente poder ter um tempinho pra vocês mandarem as perguntas e eu conseguir responder, tá bom? Eu consigo ler algumas coisas, mas se eu começar a responder as perguntas aqui, eu acabo não conseguindo concluir, tá certo? Mas espera aí um pouquinho que daqui a pouco vocês mandam as perguntas pra que eu consiga responder a maioria aí. Então, olha só. Não deveríamos pular café da manhã, almoço e jantar, que são as 3 principais refeições. Não deveríamos estimular que os nossos filhos pulem essas refeições também. E aí, essas refeições, elas precisam ser refeições completas. O que são refeições completas? Refeições que têm todos grupos alimentares, ou pelo menos representante da maioria dos grupos. Então, essa refeição precisa ter uma fonte de carboidrato, uma leguminosa, uma fonte de proteína e fonte de vitaminas e minerais, que seriam as frutas, verduras e legumes. Então, gente, tudo bem, eu não quero jantar porque a gente está de férias, a gente saiu, a gente vai no cinema, a gente, enfim, vai fazer algum programa aí que vai ficar difícil de jantar. Não tem problema nenhum, ótimo. Mas aí vai ao cinema com seu filho, não precisa comprar pipoca que vende lá no cinema. A gente pode mesmo no cinema fazer uma refeição mais saudável. Então, olha só, gente, um bom exemplo aí, né, o clássico de substituição perfeita. Seria, ao invés de almoço e jantar, substituir por um sanduíche natural. Então, se eu tô oferecendo para o meu filho um sanduíche natural, eu estou oferecendo carboidrato do pão, e aí se eu der preferência para um pão integral, melhor ainda, né? Então tem o carboidrato, eu coloco ali uma fonte de proteína, que seria, por exemplo, um frango, uma carne desfiada, nada de presunto, peito de peru ou nenhum embutido, tá bom? Isso não é considerado refeição saudável, isso não vai contar como fonte de proteína. Mas então o pão é uma carne, né, que eu posso colocar ali, e uma salada, alface, tomate, cenoura ralada, enfim. Então isso conta aí como uma refeição completa, porque eu ofereci carboidrato, ofereci proteína, ofereci fontes de vitaminas e minerais. E aí, gente, pode usar a criatividade, né? Dá pra fazer panqueca de espinafre, dá pra fazer sopas, né? Nesse friozinho aí, às vezes seu filho não quer jantar, então faz uma sopa ali mais completinha, que tem o carboidrato, que tem a proteína, que tem as vitaminas e minerais. Dá pra inventar um monte de coisa, dá pra fazer pizza saudável, né? Não precisa ficar pedindo pizza aí lotada de ingredientes ruins, né? Vocês podem fazer aí uma pizza de pão de forma. Coloca o pão de forma ali, coloca o queijo, coloca tomate, coloca rúcula, manjericão, orégano, enfim. Isso também poderia ser considerado uma refeição completa. Olha, o Arthur tá dando ideia aqui de colocar cenoura. Pode colocar cenoura na pizza também, né? Se vocês estiverem mais empolgados, gente, dá pra fazer pizza de couve-flor. Na internet tem muitas receitas bacanas e fica uma delícia. Cozinha a couve-flor, tritura ela e faz a massa com a couve-flor. Fica delícia. E aí, gente, assim, né, nós temos que considerar que as férias também deveriam ser férias para nós pais, né? Muitas vezes a gente tira férias e acaba ficando mais cansado. Agora, no mês de julho, eu vou tirar 15 dias de férias no meu trabalho. E eu sei que não vou descansar nem um pouco, porque ficar em casa com 2 crianças o dia todo é bem cansativo. É um cansativo prazeroso, mas é cansativo. Então, também não vou falar pra vocês, eu sou mãe, né?
Eu sou nutricionista, mas eu sou mãe. Então eu não vou falar pra vocês assim, nossa, todos os dias vá pra cozinha e crie algo assim sobrenatural. Faça algo muito diferente para poder estimular aí que o seu filho coma. Eu sei que a gente tá cansado e que muitas vezes não é assim. Mas mesmo aí diante do cansaço, a gente pode fazer coisas boas, né? A gente pode fazer um prato único que seja saudável. Por exemplo, a gente pode fazer um arroz temperado, né? Colocar lá no arroz cenoura ralada, uma carne desfiada, milho, ervilha. Lembrando que a gente deve evitar os enlatados, né? Colocar brócolis, enfim. Então, seria uma fonte aí, né? Uma refeição completa e diferente e prática. Então, a gente poderia oferecer para os nossos filhos sem pesar a consciência de que a gente está alterando, né? E eu tô com preguiça, não quero cozinhar. Gente, pega o restinho ali da geladeira, sobrou arroz, sobrou legume, pronto, joga tudo ali e tá ótimo, é uma refeição completa. Viram, né, que as dicas não são somente para as férias, né? Essas dicas, elas são valiosas aí, servem para o ano todo. E aí, gente, quando a gente vai comer fora de casa, o que a gente precisa considerar? Quando a gente tá fora de casa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os horários, como eu falei pra vocês, né? Não deixa passar demais do horário, não, porque senão isso vai atrapalhar a aceitação de alimentos do seu filho. Gente, com fome, a gente não tem vontade, a gente não consegue ter desejo de comer um prato de salada. Isso é natural, tá bom? Quando a gente tá com fome demais, passou muito da hora de comer, os níveis de açúcar do nosso sangue estão extremamente baixos e o nosso cérebro, ele precisa de açúcar para se alimentar, né? Para poder funcionar. O nosso cérebro usa açúcar. Então, o que ele faz? O nível de açúcar desce muito no sangue, então ele dá uma vontade louca da gente comer uma fonte de carboidrato rápido para mandar energia rápida para o cérebro. Por isso que quando a gente está com fome, a gente tem desejo geralmente por doces e massas. E isso acontece com a criança também, isso é um mecanismo de sobrevivência, isso é fisiológico em qualquer indivíduo. Então, se o seu filho estiver com muita fome, ele vai ter preferência por esses alimentos. E aí vem as birras, aí vem pirraça, aí vem a recusa alimentar, porque a criança não vai querer comer aquilo que deveria consumir para aquele horário. Então, por isso é tão importante a gente manter os horários aí próximo do habitual dos nossos filhos. Além disso, né, de tentar manter o horário, a gente precisa tomar muito cuidado com a higiene do local que a gente vai comer. Cuidado, gente, porque assim, especialmente próximos de praia, em parques, né, acaba sendo oferecido assim alimentos que ficam ali expostos ao sol muito tempo, que não são frescos, então a gente precisa tomar cuidado aí com a infecção, porque uma infecção, uma intoxicação alimentar pode ser muito grave para uma criança, tá certo? E aí a gente precisa considerar também o conteúdo das refeições. Então, aquilo que eu vou colocar no prato do meu filho tem que ser pensado mesmo aí comendo fora de casa. Então, se for as refeições principais, eu vou considerar sempre uma fonte de carboidrato, uma de proteína, de vitaminas e minerais também, tá certo? E aí, gente, se tiver que viajar, especialmente fazendo viagens longas, a gente tem que preparar previamente. A gente tem que estar pronto aí, porque, gente, é muito difícil achar alimentos saudáveis, alimentos com boa condição higiênico-sanitária para oferecer para os nossos filhos em estrada. Em estrada, geralmente, o que está disponível ou são fast foods, ou são snacks cheios de gordura, ou são coisas muito condimentadas, extremamente gordurosas, ou são coisas que estão ali há muito tempo, né? Então, por exemplo, um restaurante aí, se você parar para almoçar na beira de estrada num restaurante 4 horas da tarde, você até acha comida lá que tenha, por exemplo, uma salada crua.
Mas e ali, né? Aquela salada tá ali desde quando? A gente não consegue garantir. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aeroporto também, né? Se você tiver que fazer aí uma conexão, ficar muito tempo no aeroporto, tome cuidado, porque aeroporto também a gente acaba tendo muitas opções, mas geralmente são opções não tão saudáveis, vamos dizer assim. E aí, né, não é só porque tá ali no aeroporto que é diferente a recomendação aí da beira de estrada, né? Ambiente, assim, acaba sendo melhor, mas isso não garante que aquela comida tá fresca. Gente, a melhor alternativa é marmita. Então, leve aí o que o seu filho vai comer durante esse tempo. Aqui em casa nós temos várias frasqueiras térmicas que, assim, salvam a gente. A gente gosta muito de viajar, a gente gosta muito de passear, a gente sempre tenta fazer um passeio, mas essas bolsas térmicas sempre acompanham a gente, porque a gente leva aí um monte de coisa e aí eu já deixo até assim congelado em graus diferentes, vamos dizer assim, tá bom? Até água eu faço isso, então eu levo uma água gelada, levo uma água mais ou menos congelada e levo uma água bem congelada, de forma com que a viagem inteira eu vou ter uma água fresquinha ali, uma água numa temperatura boa para ser consumido. Então a gente pode fazer isso, né? Tô dando o exemplo da água, mas a gente pode fazer isso para tudo. Então, por exemplo, se tiver que levar um iogurte, o iogurte é mais perecível, então tente consumir ele primeiro e vai deixando umas castanhas que, né, pode ficar ali sem problema algum, até fora de refrigeração, para ser consumido depois. Mas com esse planejamento a gente consegue fazer viagens de carro, de ônibus, de avião, de navio, não importa, né? A gente consegue viajar de qualquer forma e garantir que os nossos filhos estejam bem alimentados. E aí, para finalizar, né, já são 9h28, quase 9h30. Para finalizar, eu queria contar para vocês como aproveitar esse momento para fazer educação do paladar. Porque, gente, muitas vezes a gente trabalha fora ou as crianças ficam fora, né? Ficam na escola durante um período grande e a gente acaba não tendo tempo para colocar algumas coisas em prática que, se você conseguir fazer durante as férias, você vai ver o quanto a alimentação do seu filho vai ser beneficiada, né? Coisas simples até coisas mais complexas. Então vamos lá, vamos começar com simples. Comer com os nossos filhos, gente. Às vezes a gente, né, na correria aí de trabalhar fora o dia todo, a gente acaba fazendo muitas refeições fora de casa. E lembrando que comer bem começa com um exemplo. Se você não come bem, possivelmente o seu filho não vai comer também, né? E aí aproveite as férias para dar o exemplo. Coma com seu filho, faça refeições agradáveis junto com ele, né? Promova aí almoço, jantar, com refeições prazerosas, com refeições gostosas, com um bom ambiente e que tenha coisas saudáveis no seu prato, tá bom? Se você quer que o seu filho coma salada, você precisa comer a salada. Então esse é um exemplo mais simples, mas a gente pode pensar em coisas mais complexas, né? Calma, vamos caminhando então. Então esse seria o mais simples. Uma outra coisa simples de se fazer é aproveitar esse momento para a gente poder falar com os nossos filhos de alimento. Então, por exemplo, não necessariamente a gente tem que ter livros especiais de educação nutricional ou revistas, desenhos na televisão, não é isso. Mas se a gente tiver alguma coisa que fale de alimentos ali, a gente já está favorecendo que o nosso filho consuma. Então, aqui em casa, assim, a gente tem vários livrinhos de história, nada a ver, tá, gente? Não é livro específico da nutrição, eu tenho alguns, mas assim, os que o Arthur mais gosta e que eu vejo mais resultados são livros infantis, são livros bobos, né? Bobos no sentido, não é bobo de jeito nenhum, tá, gente? Nenhum livro é. Mas é bobo no sentido de que o objetivo do livro não é esse. Então são livros simples, mas que tem um personagem ali contando uma história
e esse personagem em algum momento ali ele come um alimento, por exemplo, ou ele vê um alimento, né? Tem um livrinho aqui em casa que o Arthur adora, que o personagem ele vai até o supermercado comprar um alimento. Então, assim, livros que eu falo, né, nesse sentido, porque não são livros específicos de fazer educação nutricional, mas que quando a gente está falando desse alimento ali para o nosso filho, ele acaba lembrando, que às vezes ele nem tá lembrando que tem, acaba despertando o interesse. Então, a gente pode aproveitar esse momento aí para perguntar, explorar, olha, que cor tem esse alimento? Qual será o sabor, filho? Será que é doce? Será que é azedo? Nossa, será que esse personagem vai gostar? E se ele não gostar, o que vai acontecer? Então vai perguntando essas coisas para o seu filho e vai estimulando ali a imaginação. E se você não tiver nenhum desse livro na sua casa, não tem problema, você pode inventar. Essas histórias, né? Depois que a gente vira pai, que a gente vira mãe, a gente aprende, a gente vira autor, compositor, né? A gente aprende a inventar história, cantar músicas, enfim, a gente faz melodia e a coisa vai fluindo. O que importa é ter momentos prazerosos, é ter momentos que criem memórias afetivas com relação a isso. O que o seu filho tem que levar de mensagem depois desse momento é o quanto foi bom estar com você ali falando de uma coisa qualquer, tá? E não que, nossa, eu tenho que comer cenoura porque cenoura faz bem. Não é isso. Nesse momento a gente está querendo ir nas entrelinhas mesmo, mas isso faz um efeito sensacional. Então aproveite esse momento de férias para você poder fazer isso, porque muitas vezes na correria do dia a dia, trabalhando o dia todo, saindo de casa cedo, voltando para casa tarde, pode ser que não sobre tempo para poder fazer isso. Então aproveitar as férias seria uma boa estratégia. Uma outra coisa que é uma boa estratégia para a gente fazer nesse momento é aproveitar para ir com os nossos filhos ao mercado, levá-los à feira. Gente, olha que rico se a gente conseguir levar os nossos filhos num sítio, numa fazenda ou num local que ele consiga ver ali, né? Que ele consiga colocar a mão na terra, que ele consiga ver algumas plantações, ver da onde está vindo o alimento. Gente, se seu filho não toma leite, leva ele para ver uma vaquinha. A criança ela tem que entender que o leite ele não vem da caixinha, o leite vem da vaquinha. E se possível até, né, tem alguns locais aí que é possível tirar o leite da vaca ou ver uma pessoa tirando. Isso é mágico para uma criança. Então a gente precisa aproveitar esses momentos para isso. E aí, uma outra coisa que a gente tem que aproveitar para fazer é o momento de cozinhar com as crianças. Aqui em casa, né, eu tento sempre levar, especialmente o Arthur, que já é mais velho, mas o Heitor também já vai pra cozinha comigo. Hoje mesmo eu tava ali cozinhando, o Heitor no meu colo, o Arthur do lado ajudando. Então eu tento envolver os dois, mas especialmente o Arthur, que já tem idade pra isso, ele ama ir pra cozinha. Então, assim, para ele é mágico ver a transformação do alimento, ver como que o alimento é cru, como que esse alimento fica depois de cozido, qual é o sabor, como que ele se transforma. Gente, uma criança, ela consegue ficar encantada de ver um ovo, sabe? O ovo que tem uma consistência, uma cor completamente diferente, se transformando ali na frente dela. Isso é muito legal. E aí, gente, quando a gente leva uma criança para a cozinha, a gente tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ter tempo. E aqui, vamos confessar aqui, né? Segredo só de pai e mãe, só quem passa é que entende. A gente tem tempo para fazer isso todos os dias? Não temos, né? Mesmo na minha casa, que já é hábito, que o Arthur já tá acostumado, tem dia que eu falo, filho, hoje não dá pra você vir pra cozinha com a mamãe, não dá, eu tô com muita pressa e não vai funcionar. Porque, gente, levar uma criança pra cozinha com pressa é risco na certa, tá? Então não façam isso. Então aproveite aí as férias, leva seu filho pra cozinha, faça um bolo juntos, faça cookies saudáveis, enfim, dá pra vocês inventarem um monte de receita. E assim, receitas fáceis, mais simples, que não envolva fogo, que não envolva corte, né, com faca, deixa que ele faça sozinho. Vai fazer uma baguncinha, mas, gente, ele vai ficar tão feliz e orgulhoso.
Na semana passada eu postei nos stories aqui, eu não sei se alguém acompanhou, o Arthur fazendo gelatina. Ele fez sozinho, gente, ele fez sozinho. Eu só tive o trabalho de abrir o pacotinho da gelatina incolor pra poder colocar pra hidratar. O resto ele fez sozinho. E assim, vocês não têm noção da alegria, do quanto que ele contou isso pra todo mundo. Nossa, eu fiz gelatina sozinho. Enfim, aí ele viu, foi a primeira vez que o Heitor comeu gelatina e ele ficou tão feliz porque a primeira vez que o irmão comeu gelatina foi ele quem fez. Então eu tenho certeza que a gente criou uma memória afetiva aí que vai ficar pra vida inteira. E aí faça isso na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão ver resultados. Gente, é isso. Se fizer alguma receitinha, colocar alguma coisa em prática, manda stories aqui pra eu poder repostar, pra gente poder contar aí pra outras pessoas que é possível, incentivar outras famílias, tá bom? É isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. Como eu falei, né, no início, aí, eu tenho certeza que aplicando isso, vocês vão contribuir aí pra alimentação não só nas férias, mas o ano todo, tá bom? Gente, como sempre, né, eu falo muito, eu sempre falo assim, eu vou falar só 15 minutinhos e deixar 15 minutos de pergunta, mas não tem jeito, o conteúdo de fato é muito grande, eu empolgo, tem um monte de coisa que eu queria ainda falar com vocês, mas a gente já passou do horário, e eu vejo que, assim, né, quando a gente vai estendendo muito, as pessoas acabam não conseguindo ficar, porque de fato é complicado. Gente, então, quem fizer aí, não se esqueça de me contar, me mandar uma foto lá no direct, ou postar aí, me marcar, marca o @bebebondegarfo, pra eu conseguir ajudar vocês aí, repostar e a gente incentivar mais mães. Sula, você tá aqui, que bom. A Sula contando, a Sula é uma aluna, tá, gente? Super empenhada e querida, falando que a filha dela pediu pra falar que já toma leite puro. Uhul! Parabéns pra você e Maria Cecília. Thalita falando que chegou no final. Gente, não tem problema, quem chegou no final, eu vou mandar essa live pro YouTube. Quem ainda não tá lá no YouTube inscrito, se inscreva lá no meu canal, ativa a notificação para que vocês fiquem sabendo quando essa live já for lá. Vou tentar colocar amanhã, tá bom? Quando essa live for pro ar. E outros conteúdos que eu tenho postado também. Obrigada, Thaís. Fico muito feliz, tá bom? Fico muito feliz falando aqui que eu sou ótima. Obrigada, é uma honra ter você aqui comigo. Eu espero poder contribuir bastante aí. Você pode fazer uma live sobre a quantidade que cada criança deve comer. Ótimo! Boa sugestão, vou anotar isso aqui para eu não esquecer. Vou fazer com certeza, tá bom? Muito obrigada pela sugestão. E, gente, sempre que tiver sugestão, pode mandar aqui, tá bom? É um prazer. Que pena, Camila, que você chegou tarde. Mas, como eu falei, essa live vai ficar salva lá no YouTube para vocês poderem ver. Falar sobre a capacidade gástrica da criança, ótimo. Na live que eu vou falar, né, que eu falo que eu vou fazer, então, seguindo aqui o conselho, sobre a sugestão, né, sobre a quantidade que a criança pode comer, eu vou falar também sobre isso, capacidade gástrica. Muito bom, tá bom? Ótimo. Ótimo, beleza. Eu vou fazer isso, tá? Comparar volume. Eu vou, inclusive, ver se eu faço um post sobre isso, tá bom? Ed Paula, você é linda, simpática, que bom, fico muito feliz. Gente, então olha só, falar sobre alimentação de autista, boa, também vou tentar fazer isso. É isso aí, gente. Como estimular uma criança a comer sozinho, ótimo. Como que faz a gelatina? Gelatina, gente, a gente fez de uva, tá? Mas pode fazer com qualquer fruta. É a gelatina incolor, vocês vão misturar, hidrata a gelatina, mistura com o suco de fruta natural e coloca pedacinhos de fruta picado, tá certo? Dá pra fazer com qualquer fruta. Gente, então é isso. Obrigada pelas sugestões, obrigada pela companhia de vocês, fico muito feliz.
Continuem me acompanhando aqui e não se esqueçam, quando fizer aí o que a gente conversou hoje aqui, me manda uma foto, me marca aí nos seus stories pra gente poder incentivar outras famílias, tá bom? Então, gente, eu encontro vocês na próxima segunda, na nossa próxima live. E eu espero, né, vocês aí ao longo da semana, nos stories, no feed, enfim, a gente se encontra por aí no canal no YouTube, tá certo? E quem quiser aí melhorar a alimentação do filho, se o filho tem qualquer dificuldade com a alimentação, vai ser um prazer ter vocês também lá no curso do Bebê Bom de Garfo. E aqui no Insta, na minha bio, né, lá no meu perfil, tem o link para vocês poderem entrar, tá bom? Na página terem mais informações aí do curso. É um curso muito completo que ensina a criança que não come nada até, né, favorecer aí que essa criança se sinta estimulada e possa aceitar os alimentos tanto em quantidade quanto em qualidade, que é o mais importante, tá bom? Gente, olha, muito obrigado pela companhia de vocês, tá? Uma ótima noite, Deus abençoe poderosamente a semana de cada um. Tchau, gente!